E aí, meus queridos, bem-vindos a mais uma aulinha de sistemas operacionais, dando continuação aqui aos sistemas de arquivos. Ah, professor, mas você não falou nada de sistema. Falei sim, filho, a gente não vem instalando já há algum tempo, instalamos o Debian, falamos alguma coisa, depois falamos sobre particionamento, depois falamos sobre formatação, não é isso? Tá. Então, o que a gente, assim, basicamente, o que a gente viu até agora? Bom, que existem duas fases de preparação do disco. Primeiro a gente formata o disco, primeiro a gente particiona o disco, né? Então cria regiões do disco, onde definimos que numa dada região vai ser instalado um sistema operacional, não é isso? Então tem o particionamento, que é isso aí, a divisão do disco em pedaços. Aí depois você escolhe um pedaço, uma partição, e essa partição você formata. O que é esse formatar? Esse formatar é instalar um sistema de arquivos. A formatação é feita especificamente por um determinado sistema de arquivos. Beleza? No caso, a gente fez a formatação para o sistema de arquivos lá do Linux, né, que é o ext4, né, o atual. Beleza? Tá. Então agora a gente vai falar sobre esse sistema de arquivos, esse sistema, né, que se formatou essa partição. Esse sistema é o responsável, né, em gerenciar o espaço do disco, né, as coisas que nós colocamos lá. Bom, então aqui é só para a gente refletir na nossa vida normal, né? Então, por exemplo, para você conseguir encontrar as suas coisas, né, as nossas coisas, a gente precisa organizar essas coisas, né? Principalmente se são milhares de coisas, né? Se tiver tudo desorganizado, você não acha. Então, por exemplo, você numa biblioteca, né, tem milhares de livros, sei lá, até milhões de livros. Eu não tenho noção de uma biblioteca dessa gigante quantos livros tem, mas é um absurdo de livros. Imagine se não tivesse organização nenhuma, como é que você ia encontrar o livro que você quer? Tá? Então, o que a gente está falando é mais ou menos isso, é organizar. Bom, aí no caso, no nosso computador, o que a gente tem no computador? O que a gente usa todo dia? Qual é o nosso principal contato com o computador? São os nossos arquivos. E a gente pode ter milhares de arquivos, a gente pode ter milhões de arquivos, né? E se não tiver um método decente, organizado, de você achar os seus arquivos, você não vai achar nunca. Você vai ficar perdido, vai ficar sua vida inteira procurando um arquivo no meio desses milhões, né? Então, o sistema operacional ele é responsável por essa organização. Tá? E tem um módulo dentro do sistema operacional que se chama sistema de arquivos, que é o cara que vai fazer essa organização, que é o que a gente formatou lá. Quando a gente formatou aquela partiçãozinha, a gente colocou um sistema de arquivos ali. Bom, então tem uma série de abstrações. Tá? Primeiro, essa ideia de arquivo, ela só existe para a gente, né? Para nós e para os nossos aplicativos, que é uma abstração que o sistema operacional fornece para a gente, né? Então, para nós é muito mais fácil trabalhar com arquivos, porque de outra maneira, se você for trabalhar exatamente como um disco funciona, você vai ficar maluco, você não vai conseguir resolver nada. Então, o disco, né, ou outro dispositivo qualquer, ele não tem essa ideia de arquivos, né? O que ele tem são blocos de bits, né, ou blocos de bytes, e localização para colocar esses blocos de bytes lá. Tá? Beleza? Então, aqui tem esse desenho, né? Então, nós temos aqui o sistema operacional, né,
com o módulo dele, que é o SA, que eu estou chamando SA de sistema de arquivos. SO, SA, não é marido e mulher não, é SO, sistema operacional, e SA, sistema de arquivos. Tá? Então o usuário e os aplicativos conversam com o sistema operacional fazendo referência a arquivos. Beleza? O sistema operacional pega esses arquivos, né, e transforma esses arquivos em blocos lógicos. Tá? Blocos lógicos de tamanho fixo. E isso ele entrega pro driver, né, ou diretamente para o controlador, que é bem difícil isso acontecer, né? Normalmente vai ter um driver que é um cara que entende como essa coisa toda aqui funciona, né? O programinha que entende o controlador e o dispositivo. Então vai ser fornecido esses blocos, ele vai entender que esses blocos são endereços e informações. Então ele vai conversar com a controladora e vai fazer com que o dispositivo armazene ou acesse o endereço que está sendo fornecido aqui, ou acesse o endereço que está sendo fornecido aqui e grave os dados que está sendo fornecido aqui juntos, os bits que está sendo fornecido juntamente com o endereço nesse dispositivo, né? Então esse cara aqui, um disco, por exemplo, ele entende setores, né? Beleza? E nós... Então existe aqui, ó, na verdade são várias abstrações aqui. Tá? Então tem a abstração para a gente e tem a abstração para esse lado de cá, né? Ué, porque ficou bem pequenininho esse desenho, rapaz, que coisa horrível. Nossa. Vamos ver isso aqui porque que ficou assim. Desculpa, hein, gente. Ó, não deveria ter ficado assim. Não sei o que aconteceu com esse desenho. Por que ele reduziu, tá? Então vamos ver ele aqui, ó. Bom, então o que esse desenho está falando mais ou menos a mesma coisa aqui do outro desenho. Então a gente tem o núcleo do sistema operacional, né? Nós temos aqui os nossos aplicativos e como é que a gente acessa um arquivo, né? A gente acessa um arquivo usando algum programa, seja um gerenciador de arquivos, né? Por exemplo, se vocês usam o Windows Explorer, não sei nem se ainda existe esse nome, né? Aquele cara que tem aquelas várias pastinhas amarelas, né? Essas pastinhas amarelas são os diretórios e dentro desses diretórios tem os arquivos. E aí a gente manipula aquilo ali usando a setinha do mouse. Ou então você abre o console, seja do Windows, seja do Linux, e vai emitir comandos. Esses comandos, na verdade, são nomes de programas. Esses programas que vão tratar com o kernel, né, com o núcleo do sistema operacional. Então, o sistema operacional está fornecendo essa ideia de diretórios e arquivos para os nossos aplicativos, né? E só nós que temos essa ideia, porque o resto do sistema não, tá? Então você pode ter vários dispositivos diferentes aqui embaixo, né? Então você pode ter disco magnético, tem SSD, tem pendrive, tem fita, sei lá o que, tá? Então esses dispositivos estão conectados a barramentos diferentes. Por exemplo, seu pendrive ele é conectado ao barramento USB, né? Então, para que o kernel converse com o teu pendrive, tem que ter um módulo, né, que entenda como o pendrive está conectado. Beleza? E o pendrive vai precisar também de um programinha, de um driver que faça com que o módulo converse com ele, né? Então, pode ter aqui um módulo de disco, por exemplo, né? Então, vamos mudar do pendrive para o HD, tá? Então, o HD está num barramento SATA, tá? É um nomezinho do barramento que a gente utiliza hoje em dia, que é Serial ATA, tá? Então, esse ATA é um nome assim, Attachment, não sei o nome certo, nem quero saber.
Se você quiser saber, é só você procurar no Google e ele vai te falar. Então, esse módulo, ele sabe como é que é feita essa conexão com o disco, tá? Mas não propriamente sabe como o disco funciona. Então, o disco precisa de um módulo, tá? Ou um driver, sei lá, o nome que você quiser dar. Então, precisa de um módulo que entenda o disco. Esse módulo que entende o disco conversa com o módulo SATA, onde ele está conectado, tá? E o kernel vai conversar com esse cara, porque esse carinha aqui tem informações que o kernel consegue acessar. Existe uma interface com o kernel, tá? Isso é feito através, né, com a ajuda do sistema de arquivos, esse módulo File System aqui. Então, cada um desses caras está numa camada. Então, cada um faz a sua parte dentro da camada. E uma camada vai sendo traduzida para outra, né? Então, na verdade, é como se fossem formas de tradução. Ó, aqui eu trabalho com setor e com magnetismo, né? Eu funciono dessa maneira. O módulo do disco sabe, ó, esse cara aqui funciona dessa maneira. Aí ele conversa com o módulo SATA, esse cara aqui funciona dessa maneira e você funciona dessa maneira, então vamos trocar informação aqui. Então a gente consegue trocar informação. E esse cara aqui sabe consegue conversar com esse daqui, porque esse aqui passa a interface para esse, ele consegue conversar, né? E o kernel, conversando com o sistema de arquivos, né, com esse módulo aqui, ele também sabe como é que o sistema de arquivos faz o controle no disco. Sabendo disso, o kernel consegue gerar uma interface para os humanos, né? E essa interface que ele gera para os humanos é através de diretórios e arquivos. Beleza? É isso. Bom, então vamos fazer aqui uma série de definições, tá? Então, arquivos. Vamos ver o que é isso. Então, um arquivo é uma coleção nomeada. O que é isso? Um arquivo é um monte de informações com um nome, né? Então, é um saco de informações, né? Essas informações geralmente estão relacionadas entre si, né? Elas correspondem a por exemplo, você tem um arquivo que você escreveu lá no Microsoft Word e salvou com o nome lá .doc, sei lá qual é a extensão hoje em dia, mas antigamente era .doc. Então você salva aquele conjunto de informações do texto que você está escrevendo. Então, esse texto que você está escrevendo, as informações estão relacionadas entre si, porque você está escrevendo sobre um determinado assunto, né? Então, essa coleção, você vai dar um nome para esse monte de informações, né? E vai salvar. Então, é um saco com informações relacionadas que tem um nome. É isso aí, tá? E isso é usado para informações ser colocadas em memória secundária. Memória secundária é tudo que não é RAM e cache, né? Memória disco, HD, né? Disco magnético, disco SSD, pendrive, fita, disquete, disco óptico e por aí vai, tá? Memória secundária significa aquela memória que ela não é utilizada na execução, tá? Ela só é usada para guardar as coisas. Na hora de executar as coisas, tem que levar para a memória principal, tá? Então, já deixar claro que nada é executado em memória secundária, tá? Tudo tem que ir para a memória principal. Você vai ler um arquivo, o arquivo está no disco. Então, vai ter que tirar o arquivo do disco e colocar na memória principal para conseguir ler, tá? Sempre vai para a memória principal. Da perspectiva do usuário, quer dizer, do ponto de vista do usuário, para o usuário, um arquivo é a menor unidade de armazenamento em memória secundária. Por exemplo, o cara, estou a fim de gravar um byte, vou pegar esse byte aqui e vou colocar no disco. Tu não vai conseguir, não existe isso, tá? Você tem que colocar esse seu byte dentro do arquivo, dar um nome para ele, aí você pode salvar.
Caso contrário, é negativo. Beleza? Então, a menor unidade de armazenamento é um arquivo. Isso no caso para a memória secundária, né? Os dados não podem ser gravados na memória secundária se não estiverem em um arquivo. Ponto final. Normalmente, os arquivos representam programas e dados. Os arquivos de dados podem ser numéricos, alfabéticos, alfanuméricos ou binários. Beleza? O resumo da história é tudo número, né? Se for ver mesmo, é tudo número. Os números vão representar coisas. Né? Essas coisas podem ser letras, combinação de letras e números, ou binários, que continuam sendo números. Tá? Em geral, quando a gente chama um arquivo binário é porque ele tem alguma função em execução. Então, os arquivos podem ter forma livre, né? Como os arquivos de texto. Então, arquivos de texto, no caso, textos simples, tipo do Notepad, né? ou sisteminhas ainda mais simples, editores mais simples, né? Então, que eles não colocam muitas regras no escrever, né? Não tem muita formatação, tá? Você vai escrevendo, o que você escreve acaba, no final das contas, são números, né? Esses são números, né? Que são bytes. E esses bytes, esses números, representam caracteres de alguma tabela de caracteres, né? Um dia já foi ASCII, hoje em dia é UTF, né? Me esqueci o resto do nome, mas é UTF, tá? Que ele dá uma quantidade, são tabelas que utilizam uma maior quantidade de bits, né? Então, quanto mais bits, mais representação, né? Então, essas novas tabelas de caracteres atuais, elas permitem, por exemplo, o pessoal lá da China representar o seu vocabulário, né? Rapaz, o cara vai ficando velho, vai sumindo as palavras da cabeça dele, né? Pode representar suas letras lá, sei lá como é que eles chamam, sabe que são 30 mil ou mais letras. Então, com uma tabela de 16 bits, por exemplo, você consegue representar 65 mil coisas diferentes, tá? 65.536 coisas diferentes. Então, consegue representar qualquer vocabulário aí do planeta Terra, eu acho. Tá? Então, quando ele pode ser, ter essa forma livre, ou então ter um monte de cabeçalhos dentro, dizendo, olha, dessa posição aqui do cabeçalho em diante, você tem que interpretar de um jeito, e desse outro pedaço você tem que interpretar de outro jeito, né? Então, aí você vai precisar de programas específicos para aquele tipo de arquivo, para você conseguir ler ou representar aquela informação que está contida ali dentro. Em geral, um arquivo é uma sequência de bits, bytes, linhas ou registros cujo significado é definido pelo criador e usuário do arquivo. Beleza? Então, o conceito de arquivo é bem geral. Então, um arquivo tem uma estrutura específica definida, que depende do seu tipo, né? Então, em geral, a gente pode classificar os arquivos de duas maneiras, né? Arquivos texto, tá? Que os bytes que estão ali, os números que estão ali, vão representar diretamente valores de uma tabela de caracteres, né? Ou binário. No arquivo binário, os bytes que estão ali, os números que estão ali, não representam caracteres, né? Às vezes você abre um arquivo binário, aparecem alguns caracteres, mas é sem querer, é porque o arquivo, o programa que você está usando é um programa específico para ler arquivo texto, né? Aí quando você lê um arquivo binário,
alguns bytes coincidem com os valores da tabela. Aí pega e converte esses bytes em caracteres ASCII, tá? Mas um arquivo binário não é legível, tá? Ele vai funcionar de outra maneira de acordo com o programa que ele vai utilizar para colocar ele em funcionamento, tá? Em geral, pode ser um arquivo executável. Aqui está falando assim, um arquivo executável é uma série de seções de código que o carregador pode trazer para a memória e executar. Então, o que ele está falando aqui? Que um arquivo executável, por exemplo, o arquivo executável do Windows, que se chama P de pato, E de escova, né? Portável executável, né? Então, ele tem um formato, um arquivo executável tem um formato com vários cabeçalhos, né? E esses cabeçalhos vão dizendo o que tem em cada seção e como interpretar aquilo ali. Beleza? Tá. A mesma coisa no Linux, que o arquivo executável que o Linux usa é o ELF. Tá? Executável, linkável, file. Arquivo executável linkável, o ELF. Tá? Então, o arquivo é uma sequência lógica de bytes, né? Essa sequência lógica de bytes foi ensacada e colocou um nome, né? Mas na hora de levar para o disco, o que acontece? Esse saco de bytes, né, ele tem um tamanho, né? Então, esse saco de bytes é dividido por um número, né? Que esse número corresponde ao tamanho do bloco que aquele sistema de arquivos está usando. Por exemplo, 4.096 bytes, pega o teu arquivo que tem o tamanho tal, 4.096 bytes, e divide ele por 4.096, né? Pega esse X bytes que tem o teu arquivo e divide por 4.096, você vai ter vários pedaços de 4.096. Ah, professor, mas e se ele não for múltiplo de 4.000? Não tem problema. Ele vai ter que ocupar uma parte do último bloco. Aí vai sobrar informação. Ah, mas se só ocupar um byte do último... Vai ocupar um byte do último bloco e os outros 4.095 bytes do bloco vão ficar sem uso, vão ser perdidos. Tá? Mas vai ser colocado em blocos. E esses blocos vão ser transferidos para o driver do disco. O driver do disco é que vai se entender com esses blocos, aí fazer lá, sabe lá Deus o que com eles, para que eles acabem chegando no meio magnético e serem gravados lá nos setores. Cada um desses arquivinhos, né, além das informações que estão ali relacionadas entre elas, né, do texto que você escreveu, né, existe uma estrutura que está associada a esse arquivo. Uma estrutura que serve para dizer, por exemplo, qual é o nome do arquivo, qual é o tamanho desse arquivo, o dia que ele foi criado, quem é o dono, quem foi o criador. Tá? Uma série de informações, que a gente chama de atributos. Essas informações são atributos. Essas informações não têm nada a ver com o interior, né, com o conteúdo do arquivo, elas só estão especificando informações sobre o arquivo. Então a gente chama essa coisa, né, de metadados. São os metadados do arquivo. Tá? Então tem estruturas que armazenam os metadados do arquivo. Por exemplo, no Linux tem lá um negócio chamado inode ou inode, esse é de índice, né? Então é um nó de índice, é um nó que aponta para o arquivo, né? E que dentro tem várias informações sobre esse arquivo, tem os metadados do arquivo, né? Além de dizer onde que os dados do arquivo estão armazenados no disco. Tá? Então, metadados são uma quantidade de informações a respeito do arquivo. Então, essa estrutura contém os atributos do arquivo, como criação do arquivo, tempo de modificação e acesso, proprietário,
direitos de acesso, né? E informações de mapeamento, né? Quer dizer, onde que ele está no disco, e por aí vai. Tá? Depende do sistema operacional, depende do sistema de arquivos em uso, vai te dizer a quantidade de... Tá? Aliás, até o nome do arquivo, né? Para você dar nome no arquivo, tem regras. Né? Por exemplo, no DOS, né? Que era o que veio antes do Windows, que o pessoal usava antes do Windows, né? Se chamava DOS, os seus arquivos não podiam ter nomes maiores do que 8 caracteres. Né? Então tinha um nome, pontinho e extensão. Né? Então tinha um nome 8 bytes, mais o pontinho e mais 3 bytes para extensão. Esse era o tamanho total que você tinha dedicado ao seu arquivo. Então você tinha que fazer malabarismo para dar nome para os arquivos, né? Para eles não se repetirem, para você conseguir identificar unicamente cada um deles só pelo nome. Né? É claro, aí tem a estrutura de diretórios que aí permite, né? Não. Aí você coloca os mais relacionados num diretório, aí no outro diretório você pode repetir os nomes, né? Mas dentro de um diretório não pode ter repetição de nome. No único diretório os nomes dos arquivos têm que ser únicos ali dentro. Então com 8 bytes, né? Era muito pouco espaço. Então aqui falam o que é metadados, né? Então é um conjunto de informações que descreve um conjunto de dados, né? No caso de arquivos, são os atributos e informações de gerenciamento. Não são os dados contidos no arquivo, tá? São os dados sobre o arquivo. Atributos de arquivo são metadados associados a cada arquivo. Bom, aqui estão listadas algumas operações que são feitas em arquivos, né? É uma pequena amostra, tá? Cada sistema operacional tem o seu conjunto de operações em arquivos. E aqui estão listadas as mais comuns de se encontrar, né? Então, por exemplo, tem aqui, ó, create, né? Bom, mas vale dizer que todas essas operações elas funcionam através de um tipo de interface com o sistema operacional que a gente chama de chamadas ao sistema ou chamadas de sistema ou system calls, tá? Então é uma forma de iniciar uma conversa com o sistema operacional dizendo o que quer que o sistema operacional faça, tá? Então, aqui no caso, então, temos a primeira aqui, create, né? Então, o create cria um arquivo, né? Um arquivo novo, sem dados, né? Que vai ser completado depois de alguma maneira, tá? O delete ou delete, né? Como a gente fala aqui no Brasil, remove o arquivo. Na verdade, não remove o arquivo, né? Remove o nome do arquivo da lista, tá? Simplesmente o conteúdo do arquivo continua existindo no lugar onde ele estava, mas aquele lugar onde ele estava vai ser considerado como um local vazio para que se possa utilizar, gravar outros arquivos ali, outros dados ali naquela região, naqueles blocos, né? Aí tem a operação de open, né? Esse open é o seguinte, ele vai carregar os metadados do arquivo, né? Então, os metadados na memória permite que o sistema operacional leia o seu conteúdo, né? Lendo o seu conteúdo, ele vai saber onde estão localizados os dados daquele arquivo, né? Aí, sabendo onde estão localizados os dados, se ele quiser, né, numa operação subsequente, por exemplo, um read, né, ele vai carregar
os dados que estão nos endereços que ele obteve aqui, né? E trazer esses dados para um buffer. Então a operação de read ela vai copiar do disco, né? De acordo com as informações que foi obtido anteriormente através da chamada open. Ele, sabendo onde estão os dados, ele pode carregar os dados. É o que ele faz aqui, ele vai carregar os dados, tá? Ele pode carregar os dados a partir do início do arquivo ou a partir de algum ponto do arquivo que vai estar sendo indicado por um ponteiro ou por uma chave, né? Então, a partir desse ponto que vai ser indicado pelo ponteiro, ele pode ler tantos bytes, né? Aí tem o write, que é a mesma, você tem a informação você tem os dados nesse buffer e quer escrever de volta para o disco, né? Caso tenha sido feita alterações. Se não fez alteração nenhuma, você só leu, não fez alteração nenhuma, não precisa reescrever, né? Agora, se modificou os dados, se incluiu alguma coisa, ou se tirou alguma coisa, né? Se fez qualquer modificação, aí tem que ser feito o write, né? O append, né, significa incluir informações após o último dado existente naquele arquivo. Então você vai incluir alguma coisa, adicionar alguma coisa ao final do arquivo. Se quer fazer alguma procura, né, vai procurar alguma coisa dentro do arquivo. E depois tem essas outras aqui de obter os atributos, né, do arquivo, acessando, né, com o Open, né, você já está com os atributos carregados, está com os metadados carregados. Depois você pode escolher algum atributo que você quer obter, né, alguma informação sobre o atributo que você queira, sei lá, para o seu programa, sei lá, o que você quer fazer. Esses 7 atributos, né, ele vai fazer modificação em algum atributo. E rename, ele vai mudar o nome, né, vai modificar lá na região de nome, no namespace do arquivo. Tá? Aí diretórios, né? Então, nos sistemas operacionais de algum tempo para cá, os diretórios, na verdade, são arquivos, né? Então, hoje, quando você fala diretório hoje, na verdade, diretório é um arquivo. E dentro desse arquivo tem uma lista dos arquivos, né? Então, ele serve para manter a estrutura do sistema de arquivos, né? Ele agrupa os arquivos. E se esses diretórios aparecerem em diferentes níveis, quer dizer, tem um diretório, depois tem um subdiretório, que tem um subdiretório, que tem um subdiretório, você está gerando uma hierarquia, né? Então, quem permite essa hierarquia é a existência desses diretórios. Então, o diretório serve para agrupar os arquivos, né? E pode agrupar outros diretórios. Com isso, você consegue fazer uma organização das suas informações, né, através de uma hierarquia de diretórios. Então, esses diretórios eles podem ser organizados em um único nível, só ter um diretório, né? Só ter o diretório raiz, só ele, e o resto das informações são arquivos nesse único diretório. Tá? Se for em inglês, você vai falar single level, sei lá como é que fala isso. 2 níveis e a organização hierárquica. Tá? Então tem esses 3 tipos aí. Então no nível único só existe um único diretório contendo todos os arquivos, né? Então esse único diretório ele é chamado de root directory ou directory, né? Ou diretório raiz, tá? E esse nome continua para as outras organizações, né? Ele surge aqui, mas ele se mantém esse nome como no caso aqui ele é o único arquivo, mas o único nível, mas
Nos outros que tem mais de um nível, esse nome continua. Então, foi bastante usado em máquinas antigas, né? Essas máquinas que só tinham um usuário, né? Então, você não precisava organizar o sistema de arquivos para garantir que existissem vários usuários e cada um tivesse a sua área de trabalho, né? Então, não tinha essa preocupação. Então, as máquinas eram assim. Aí tem aqui uma exceção, que é esse CDC 6600, que era multiusuário, né? Era um supercomputador, tá? Mas usava esse tipo de organização. Então, é um sistema de arquivos, né? É uma organização simples de implementar e, por só ter um nível, né? É mais rápido de localizar um arquivo. Você não tem que descer vários níveis atrás de um arquivo, só vai ali. Vai lendo sequencialmente ali, vai achar o arquivo. Desvantagem: num sistema com multiusuário, o que vai acontecer? Se for implementado isso aqui e permitir que existam vários usuários no sistema, o que vai acontecer? Você tem que dar nome para os arquivos, né? Então, um usuário vem e coloca o nome nos seus vários arquivos. Aí outro usuário coloca nomes nos seus vários arquivos. O outro usuário, nomes nos seus vários arquivos. A probabilidade de se escolherem nomes iguais é muito grande. E o que vai acontecer? Se você tem dois arquivos com o mesmo nome, não vai existir dois arquivos com o mesmo nome. Só vai ter um arquivo com aquele nome. Então, um arquivo vai sobrescrever o outro. Então, o último arquivo que foi criado vai sobrescrever o anterior, né? E o anterior deixa de existir, né? Então, é o tipo de problema que podia acontecer aí. Aí vem a organização de dois níveis para tentar melhorar resolver esse problema, né? Então, agora existe o diretório raiz e vários subdiretórios nesse diretório raiz, onde cada usuário pode ter o seu diretório privado, tá? Deixa de haver conflitos de nomes, né? Ele resolveu isso daí. Aí no caso vai ter que ser criados os arquivos, né, dedicados para cada usuário, então vai ter que identificar, vai ter que ter um sistema de login para que o usuário coloque o seu nome e sua senha, né? Aí todos os arquivos que o usuário criar vai ter o nome do arquivo, mas também vai ter uma associação com o nome do usuário que criou, tá? E isso é feito de uma maneira que o usuário só consiga acessar os seus próprios arquivos, não consiga acessar os arquivos dos outros. Esse tipo de sistema também ele permitia compartilhamento de arquivos, né? Então, os arquivos que fossem de uso comum, por exemplo, programas, né? Então, você está num sistema multiusuário, então tem programas disponíveis naquela máquina que todos os usuários podem utilizar. Então, esses programas ficam num diretório do sistema, onde todos têm direito de acessar. Uma desvantagem, né? A desvantagem com nomes continua, né? Organização também. Quer dizer, nomes e organização estão relacionados. O usuário só tem um nível para ele, né? Então, se ele tiver milhares de arquivos, vai ter que ter milhares de arquivos com nomes diferentes, né? Então, o cara vai ter que ter criatividade para criar esses nomes de arquivo. Além disso, ele não consegue organizar, por exemplo, eu quero um subdiretório só para os meus arquivos texto, eu quero um subdiretório só para os meus arquivos de planilha, por aí vai, né? Ele não consegue fazer essa organização. Aí vem a organização hierárquica, né? E que é uma árvore de diretórios, né? Os usuários podem ter
vários subdiretórios nas suas áreas, né? Então aí ele pode fazer a sua organização dos seus arquivos da maneira que ele achar melhor, né? E é o que funciona hoje em dia, né? O que nós utilizamos hoje em dia. E desde algum tempo, né? Porque também o MS-DOS e o PC-DOS, que são sistemas já considerados antigos, já tinham essa organização. Desvantagem: gasta mais tempo para encontrar um arquivo, claro, né? Tem muitos diretórios, níveis de diretórios, né? Então, para ele achar um arquivo, ele tem que abrir um diretório, né? Vai dar open no diretório, que aí você vai carregar esse diretório para a memória, vai ler a lista de arquivos que tem nesse diretório, né? Vai ver se o arquivo que ele quer está ali, não. Aí ali ele tem um outro diretório, aí acessa esse outro diretório, aí lê esse outro diretório, vê se o arquivo que ele quer está ali, não, acessa, e assim vai. Então ele perde muito tempo acessando os diretórios para encontrar o arquivo que está ali. Tá? Então está aqui uma representação, né, dessa árvore, dessa hierarquia, né? Então está aqui o nível mais alto, que é o diretório raiz, né? Então aqui eu tenho o diretório para o usuário A, diretório para o usuário B, diretório para o usuário C. O usuário A só tem um arquivinho que está ali. O usuário B tem mais outros subdiretórios e seus arquivos. O usuário C também, né? Tem mais subdiretórios, com mais seus arquivos, né? Nada que vocês já não saibam, estejam cansados de saber. Mesmo lá, usando as pastinhas, em vez de essa ideia de diretório, usar a pastinha no sistema gráfico, você tem essa ideia, né? Então a gente costuma utilizar uma coisa chamada caminho, né? A gente nem fala caminho, a gente fala path, né? Então qual é o path aí desse determinado arquivo, né? Então vamos para a nomenclatura aqui primeiro, tá? Então tem o diretório raiz, né? O root, né? É o que está mais alto na hierarquia. Então isso é um nome que faz parte dessa nossa organização. Aí depois tem outro nome, diretório de trabalho, né? O Working Directory, o Directory, né? Ou o que a gente também chama mais comumente é o diretório atual, tá? É o diretório que a gente está trabalhando no momento, né? O diretório que o processo tá usando ali. Então, os arquivos, né, podem ser acessados através de um caminho. Você pode informar o caminho para o sistema operacional para ele chegar nesse arquivo, né? Então, você pode informar uma coisa chamada caminho absoluto, que é o caminho completo, né? Desde o diretório raiz até o arquivo que você quer acessar, ou um caminho relativo, que está em relação ao seu diretório atual, ao diretório que você está trabalhando agora. Tá, então aqui um exemplo de um caminho absoluto, né? No Linux, né? Então tem o barra, né? É o diretório raiz, depois tem o user, aí depois tem esse outro diretório aqui, o ant, e aqui você chegou no arquivo que você está querendo. Então o caminho completo aqui do mailbox é barra user, barra ant, barra mailbox. Não sei se é ant, não, acho que é AST. Acho que eu escrevi errado aí. Então no Unix, diretório raiz é essa barra aqui, né? No Unix e derivados, né? Linux, etc. No mundo Windows, a barra é o contrário dessa, mas é a mesma ideia, né? Tem a mesma ideia também no mundo Linux, só que no mundo Windows, só que a gente inverte essas barras aqui. Aí, uma coisa que o Linux tenta seguir é
uma organização assim, mais ou menos padronizada, né? Onde todos os seus subdiretórios aparecem da mesma maneira, independente da distribuição que está sendo usada naquele computador. Tá? Então aqui tem uma visão desse tipo, né? Com ponteiros para cada diretório, ou essa outra visão. Então aqui a gente está aqui. Então é comum você abrir o Linux, você ter lá, ó, você tem o raiz, aí dentro do raiz você tem o bin, tem etc, lib, home, temp, mais vários outros, tá? Que botou só alguns, né? Dentro do home você tem os usuários. Então você está no Linux, você tem isso aqui, tem o home, dentro do home está você, todas as suas informações estão a partir do home, né? Aí vem aqui o home, está seu nome aqui Antônio, né? Aí Antônio, dentro de Antônio tem vários, né, centenas ou mais de diretórios, de subdiretórios. Aí eles tentam manter esse padrão. Tá. Também a gente tem essas entradinhas especiais que é comum nos sistemas operacionais atuais, né? Então você, quando tem o pontinho, esse pontinho significa que é o diretório atual. Então, em vez de você quer fazer uma referência ao diretório atual, em vez de você colocar o caminho dele todo, você pode dizer o pontinho, botar um pontinho que vai representar. Se você quer um diretório num nível acima, né, que é o diretório pai, que é o pai, que é o anterior que você está, né? Então o diretório que está anterior ao que você está, ele é o diretório pai desse diretório que você está. Então, se você quer fazer referência a ele, você usa 2 pontinhos em vez de falar o nome inteiro. Tá? Isso aqui tudo é verdade, né? Exceto no raiz, né? Se você fizer referência ao 2 pontinhos no raiz, é ele mesmo, porque ele é o pai dele mesmo, né? Ele não tem um pai, é ele mesmo o pai. Então, tanto o ponto quanto 2 pontos significa o próprio diretório raiz. Mas como é que usa isso daí, professor? Então aqui, ó, um comandinho aqui comum, né? cd de change directory, né? Muda o diretório, né? Então é cd, né? No caso do Linux, você dá um espacinho e coloca 2 pontinhos. O que isso aqui vai fazer? Então vai fazer você voltar para o nível anterior, né? Então estaremos subindo um nível, indo para o diretório pai do diretório atual que você está. Então, pessoal, eu vou dar uma parada aqui, né? Para não ficar muito grande essa apresentação, esse vídeo, né? A partir daqui eu vou entrar em implementação de sistema de arquivos, tá? Então, falar as informações que são necessários para implementar, né, os métodos que o pessoal usa para implementar um sistema de arquivos. Tá? Então, obrigado por ter assistido. Desculpe, tá meio chatinha essa aula mesmo, né, porque tem muito conceito, né? Então acaba ficando chato, não só chato para vocês, mas para mim também. Tá? Então, até a próxima aí, pessoal. Abraço.